Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida para você aí de casa, muito obrigado pelo carinho com a nossa audiência aqui da Rádio Vida FM, que é uma emissora oficial do projeto de Vida Contagem. E pessoal, hoje que legal a gente poder estar trazendo isso para dentro da Rádio Vida, né? Para um espaço de comunhão, mas além de tudo, um espaço de conversa, um espaço de conexão. E você, mulher, aí do outro lado de casa, eu não sei qual é a realidade que você está vivendo. E sabe qual que é o legal de poder estar fazendo isso hoje? Várias e várias mulheres no Brasil, né, no mundo, na verdade, sofrem com a violência doméstica. E hoje o que a gente vai estar tratando aqui é algo que vai sair de dentro desse estúdio e vai chegar a cada casa desse Brasil, transformando a, a realidade de várias mulheres. E quer saber a verdade? Não importa se vai chegar na casa de muitas mulheres. Se chegar na casa de uma única mulher e fazer uma transformação com esse bate-papo que a gente vai estar fazendo hoje, eu já estou satisfeito. Então, primeiramente, manda um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para a galera de casa, Elaine. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos ouvindo ou nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui, podendo participar desse bate-papo com o Vinícius e falando um pouco sobre um tema tão importante que a gente sabe que o Agosto Lilás é marcado, né, Vinícius, pela luta contra a violência doméstica. Mas o agosto acabou, e aí? Nós vamos continuar a nossa luta. A luta é o ano inteiro. E me fala uma coisa, Elaine. Aonde surgiu essa luta? A luta, na verdade, surgiu, Vinícius, a partir da minha própria história. Eu fui vítima de violência doméstica por muitos anos, psicológica, moral e, infelizmente, até chegar à tentativa de feminicídio. Então eu vi que através da minha dor, daquilo que foi dor na minha vida, eu me levantar e ajudar outras mulheres a enxergar o que é a violência e como sair dela, porque é possível. E, Elaine, as pessoas às vezes têm dúvida, né? O que se classifica como violência doméstica? Violência doméstica, nós temos a violência, eu vou falar da minha, que eu vivi, a psicológica, né? Aquela silenciosa que ninguém vê, mas ela existe ali, que vai minando o emocional daquela mulher, vai desestruturando o seu emocional todo e fazendo ela refém do seu agressor, e ela não consegue perceber isso. A moral, aonde ele difama aquela mulher, né? O que ela está vestindo, o que ela está fazendo perto das pessoas, porque muitas pessoas têm em si que a violência doméstica é aquela quando a mulher é agredida fisicamente, quando ela está com o rosto quebrado, está com hematomas. Mas ela começa silenciosa. É o emocional que vai sendo minado aos poucos. E o que reflete dentro de um processo desse, né? Para a mulher se manter nesse ciclo vicioso, né? O que mantém ela presa ao marido? Engraçado, Vinícius, que eu estive numa roda de conversa ontem, falando sobre a minha história. Eu levo a minha história, gente, quem quiser depois conhecer, eu levo de uma forma lúdica, fazendo as pessoas entenderem o que é a violência. E uma senhora me perguntou, mas você não saía do ciclo? Por quê? Você via? Não. A mulher, eu já ouvi essas frases até de uma desembargadora. A gente se torna tão vulnerável, fica tão presa ao nosso agressor, ele consegue dominar tanto que a gente sabe dos riscos, a gente enxerga os riscos, mas a gente fica anestesiada. Eu já ouvi isso de várias mulheres. A gente fica anestesiada. Você não consegue ter reação. Você não consegue dar o passo. E quando você tenta dar um passo, as pessoas por fora muitas vezes não acreditam.
Não acreditam porque o agressor silencioso, ele vai preparando o campo, ele vai minando, ele vai dominando de uma forma que ele fica como bonzinho. E a vítima, a mulher, ela se torna doida, né? Então as pessoas não acreditam. E foi assim comigo. Quando eu comecei a perceber que tinha algo, mas até então eu não sabia que era uma violência doméstica. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. E eu tentei me manifestar, mas as pessoas não acreditavam, porque meu marido, na verdade, ele era calado. Ele nunca esbravejou dentro de casa, nunca gritou dentro de casa. Então a gente fala a violência velada, que é pior, porque ela vai neutralizando a vítima. E Elaine, teria como você contar pro pessoal de casa a sua história? Sim, tem. Eu fui casada por, na verdade, juntos 13 anos. Por que juntos? Depois a gente teve que se separar de casas. Comecei a sofrer a violência disfarçada. Eu trabalhava fora e sofri uma agressão no meu trabalho. Eu estava com 5 meses de gravidez e fui vítima de violência, de agressão no meu trabalho, e onde desencadeou a síndrome do pânico. E meu marido, ele nunca falou não para mim. Então tudo era permissível, mas de uma maneira sutil ele não queria que eu trabalhasse fora. E ali naquele momento que eu sofri aquela agressão no meu trabalho, foi ali que ele começou a minar o meu emocional. Quando estava para eu voltar a trabalhar, eu fui afastada até minha filha nascer. E quando foi para eu voltar, ele disse que não era para eu voltar, porque era perigoso. Não era para eu voltar porque a nossa filha precisava de mim. E ali foi quando eu tentava sair sozinha, quando ele estava trabalhando, ele trabalhava de plantão, ele dizia que era para eu sair só quando ele estivesse em casa, que era perigoso. Eu sair com a menina, que eles iam roubar ela de mim. Então ali eu fui me tornando mais prisioneira. Meu emocional foi ficando fragilizado. E aos poucos foi aumentando a violência até o meu sono ser privado também. Muitas noites, muitas, inúmeras noites, eu não dormia. Ele me acordava várias vezes. Foi até de 2013 para 2014, eu sofri um princípio de infarto, devido à carga de estresse, por não dormir direito. E daí foi só piorando. As atitudes dele comigo perto das pessoas, amigos se afastaram, porque as pessoas percebiam que aonde eu estava, ele estava. Quando eu ia conversar com alguém, ele, de alguma forma, tentava ali me tirar daquilo ali, para minha atenção ser voltada só para ele. A minha atenção tinha que ser para ele, a minha vida tinha que ser direcionada para ele. Então as pessoas começaram a perceber isso e afastaram da gente. Perdi meu ciclo de amizades. Depois ele começou a agir mais diretamente. Quando alguns ainda iam na minha casa, ele me abraçava perto dessa pessoa, ele me beijava, ele me agarrava. Então, assim, causando constrangimento, que é a violência moral. E com isso as pessoas não iam mais. Então, assim, foi o isolamento, a gente fala, o isolamento externo. Então, com isso, com as atitudes dele comigo, eu acabei me fechando. Eu pensava assim, tinha um aniversário para ir, minha filha já mais crescidinha, não ia. Eu não ia, por quê? Na minha mente, aonde a gente fosse, ele ia me agarrar perto das pessoas, né? Como uma posse. Ele falava, você é minha, só minha. Então, assim, eu fui me fechando cada vez mais. E a violência moral foi aumentando, porque aí quando eu ainda
tentava me arrumar. Ele perguntava por quê, para que eu estava me arrumando, e eu saía era com ele. A gente saía era junto. E passamos a sair mais era para a igreja. Ah, você está indo para a igreja porque você está me traindo. Você está indo para a igreja que você está tendo caso com o pastor. Você está passando batom porque você está me traindo. E eu fui assim, percebendo que tinha coisa errada, mas eu não conseguia sair daquilo. Eu pedia a Deus. Eu não deixava de orar. A gente sempre foi muito de oração em casa. Minha filha foi prejudicada porque ela não teve uma infância. Não teve uma infância, porque como que as pessoas iam na nossa casa, até criança ia na nossa casa e ele tem uma atitude dessa. Aí foi indo até em 2018, ele comprou 1 quilo de chumbinho. Ah, como ele comprou, né? 1 quilo ainda. E chegou em casa e colocou aquilo em cima da mesa e falou assim: o dia que você pensar em se separar de mim, eu mato você, eu mato a Isabelle, a nossa filha, e me mato. Ainda perguntei para ele: como que você conseguiu comprar isso? Eu tenho os meus meios. E foi ali. Meu sono, Vinícius, era tão privado que aí a minha vigilância ficou pior ainda, em cuidados não só com a minha vida, mas com a da minha filha. Que muitas vezes eu dormia no sofá da sala, um sofá de 2 lugares, eu lembro direitinho. Colocava ela no maior para ela ficar confortável e dormia no menor. Até me perguntaram ontem: por que que você dormia no menor? Para evitar que eu pegasse no sono, que eu dormisse mesmo e alguma coisa acontecesse com a minha filha, dele levantar e fazer alguma coisa com ela. Então, assim, a privação do sono continuou. E foi até, infelizmente, 2020, 7 de junho de 2020, às 18 horas. Ele se levantou diretamente contra nós. Ele, na verdade, eu creio que ele já tinha premeditado, porque a ferramenta que ele usou, ele amolou ela durante 20 dias, uma chave de fenda. Ele amolou até ela ficar bem fininha. E a gente estava assistindo o culto, que é pandemia, estávamos assistindo o culto, a minha mãe estava morando com a gente por causa da pandemia. E começamos a assistir o culto, ele se levantou. Nunca tinha demonstrado agressividade assim. E ele tentou, ele sabia defesa pessoal, por ser agente penitenciário, tentou dar um golpe, um soco na nossa filha. Mas antes disso, um detalhe. Eu vinha pedindo a Deus para mostrar quem ele era para as pessoas, porque ninguém acreditava, né? Eu era doida. E um dia antes dele se levantar para tentar tirar a nossa vida, uma das coisas que ele me agredia dentro de casa era urinar no chão, literalmente no chão do banheiro, no tapete. Ele esperava eu lavar, ia lá e fazia isso. Ou até defecar dentro do box, para que eu fosse lá limpar. E um dia antes não foi diferente. Isso era praticamente todos os dias ele fazia isso. E ele fez isso e eu fui lá, limpei. E fui para a janela do quarto da minha filha e comecei a chorar. E falei com Deus: Deus, me dê a minha liberdade. Me dê a minha liberdade, eu não aguento mais. Porque ninguém acredita em mim. E se eu tentar sair dele, ele vai nos matar. Mostra quem ele é. E no dia, isso foi dia 19 de junho, desculpa, Tranquilo. 6 de junho, no dia 7 de junho, ele se levantou, diretamente. Mas antes dele se levantar, quando eu vi que ele já estava transformado, ele começou a blasfemar, falar de Deus, da Bíblia. E ele ficou num corredor, a minha filha, com 8 para 9 anos, ficou entre eu e ele, com a mãozinha assim, tentando me proteger. E eu olhei para ele, nos olhos dele, e falei assim:
Eu não tenho medo de você, de quem está agindo na sua vida, porque a minha vida, da minha filha e da minha mãe, você não toca, porque a nossa vida está coberta com o sangue de Jesus. E quando eu falei isso, ele segurou no ombro da nossa filha e tentou dar um soco na cabeça dela. E Deus me deu força na mão, eu consegui empurrá-lo, aonde ele correu e pegou a arma. E, eu corri atrás dele. Ele pegou aquela arma, aquela chave de fenda pontiaguda. E a hora que eu cheguei perto dele, ele falou: agora eu mato vocês três. E eu corri, protegendo a minha filha, correndo em questão de segundos, gente. A coisa é tão rápida que não dá tempo de pensar em nada. Eu só protegi minha filha, minha mãe, joguei elas para dentro do quarto. E ali, segurando a porta, ele batendo aquela ferramenta na porta e falando que ia nos matar. Minha filha foi para a janela, a gente morava no segundo andar. Ela começou a gritar: socorro, socorro, ele vai nos matar, ele vai nos matar. E eu e minha mãe segurando a porta, que não tinha chave. Meu Deus. Ele mais alto, forte, e eu calçada de meia, escorregando, tentando segurar aquela porta. E graças a Deus, Deus mandou os anjos, através dos nossos vizinhos. Tem aquela frase, gente: briga de marido e mulher não se mete a colher. Sim, você pode estar salvando vidas, assim como os meus vizinhos salvaram a nossa vida. Porque a polícia chegou com os meus vizinhos e arrombaram aquela porta. E nos salvou. Nos salvou, e ali eu vi, naquela hora ali, era a porta que Deus estava abrindo para a nossa liberdade. Foi a nossa liberdade. Nós fomos levados para a delegacia. Aí ele não ficou preso, um parente dele o levou embora, com o compromisso de cuidar dele. E ali já foi a minha liberdade e da minha filha. A gente começou ali a caminhar, claro, difícil, muito difícil. A jornada até então, ela não é fácil, porque eu não sabia o que procurar, onde procurar ajuda. É por isso que hoje eu luto para ajudar outras mulheres no direcionamento quando sofrerem violência ou estiverem passando violência, saberem os canais certos para não serem prejudicadas também, porque foi muito difícil, né? E mostrar que assim a gente pode recomeçar, não é fácil. As marcas ficam, sabe? Eu faço terapia, eu sou assistida e agradeço a Deus pelo acompanhamento que eu tenho, porque hoje aquilo que foi dor na minha vida, hoje eu faço de força para ajudar outras mulheres a saírem do ciclo. Eu não posso chegar para uma mulher hoje, Vinícius, que está assim, me procurar e falar assim: eu estou sofrendo violência, eu tenho que me separar. Eu não posso fazer isso, porque cada uma tem a sua história. São vários casos, São né? vários casos, mas eu posso dar os direcionamentos que a gente tem, que eu custei a encontrar. Custei a encontrar. Que são os pontos de apoio para aquela mulher, as casas de apoio, a delegacia especializada para ajudar essa mulher. E hoje eu estou reconstruindo, construindo, florescendo. Eu falo sempre, estou florescendo os meus sonhos que ficaram engavetados, lutando pelos meus direitos, porque meu marido e agressor morreu em janeiro de 2023, de morte natural, e começou a batalha pelo meu direito à pensão, porque ele era funcionário do Estado. E a minha luta continua até hoje. 2 anos e 7 meses da morte dele. Agora é que eu consegui ganhar na justiça o direito à pensão. O próprio Estado, que era para me defender, me negou. E a nossa luta de vítima de violência doméstica, ela é diária. Porque, infelizmente, a gente fica marcado
porque algumas pessoas sempre tentam buscar alguma justificativa para o agressor. De alguma forma, a pessoa tenta amenizar o lado do agressor. Ah, mas ele se levantou assim porque ela deve ter feito alguma coisa. Com certeza ela fez alguma coisa, ela não é santinha. Então, assim, a gente fica marcado, sabe? Tem que ser trabalhado isso na nossa sociedade. As pessoas têm que ter um olhar para a vítima de violência doméstica, um olhar de dentro para fora. Se você olhar o outro de dentro para fora, você vai conseguir enxergar a dor dele e a necessidade dele. Então a gente precisa de ajuda, não de julgamento. E muitas vezes as pessoas utilizam de, assim, uma visão completamente equivocada da Bíblia para poder se aproveitar disso, igual você falou do caso do seu marido, né? Que muitas vezes eles julgam a submissão da mulher ao homem, né? Mas esquecem que na Bíblia a passagem é muito clara, falar a mulher deve ser submissa ao homem, mas o homem deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja, Sim. né? As pessoas às vezes têm uma condição social que na realidade é distorcida, né? É vista de uma maneira em que não é a verdade, não é a realidade dos fatos, principalmente ao sentido que ninguém é perfeito. Como você mesmo disse, uma mulher pode ter errado, mas nada justifica a violência. Nada. E você dizendo sobre a Bíblia, Deus, ele manda o homem, é o homem, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ama a igreja. Então, um amor que destrói, um amor que sufoca, um amor obsessivo, não é vindo de Deus. Porque a mulher, ela não é um objeto, ela não é uma posse do marido. E assim, eu sou falha, eu não estou falando que eu sou perfeita. Porque ele faleceu, já ouvi isso também. Porque ele faleceu, agora ele é o ruim, só o ruim na história, você é a santa. Ninguém é perfeito. Mas Deus sabe que a minha luta para que meu casamento não acabasse foi até ali, até ele tentar tirar a nossa vida. No momento que ele tentou tirar a nossa vida da minha filha, ali eu vi que não podia mais. E que diante de Deus, eu estava resguardada. Eu vi ali, Vinícius, de uma forma, aos nossos olhos, de uma forma trágica, né? Tudo aquilo. Mas eu percebo hoje, que foi a maneira que a maneira de Deus, para poder nos libertar. Porque Deus conhecia o coração dele. Sabia que tudo que nós tentamos, como família, como igreja, o meu pastor tentou ajudar. E ele não quis. Então Deus sabia que ele não ia ter um coração mudado e tirar a nossa vida. Então foi a maneira que Deus permitiu que acontecesse para que as pessoas enxergassem quem ele era. E foi daquela forma. E eu agradeço a Deus pela chance, pela oportunidade de estar viva e fazer de tudo isso não me vitimizar. Eu não fico me vitimizando. Ah, mas eu... Não. Dói às vezes. Eu tenho os meus momentos de choro, mas eu choro o que eu preciso, respiro e lembro daquilo que Deus fez por mim, pela minha filha. Pela chance da nova vida, do recomeço, do reconstruir. Aí eu me fortaleço de novo. Por mim, pela minha filha, e de lutar pelos nossos direitos todos os dias. E assim fazer também pelas outras mulheres que estão sofrendo neste momento algum tipo de violência, seja em casa, seja no trabalho, que ela possa se enxergar como ser humano criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, livre,
Nós não somos objetos, nós somos livres para ir e vir. Nós não podemos ter os nossos direitos assim, a nossa vida reprimida dessa maneira. Hoje, qual é a estratégia que uma mulher pode adotar, né? Quais os pontos que ela pode obter essa ajuda que você obteve? Olha, nós temos as casas de apoio, nós temos em Contagem, onde eu fui assistida por quase um ano. É o Espaço Bem Me Quero, que é da prefeitura. Nós temos em Belo Horizonte várias casas de apoio. Nós temos aqui em Contagem o DEAN, que é a Delegacia Especializada da Mulher. Nós temos também em Belo Horizonte. Nós temos em Belo Horizonte a deputada, posso mencioná-la? Pode, ficar à vontade. A deputada Ana Paula Siqueira, ela é da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica, então vocês podem procurá-la também. E nessas casas de apoio à mulher vítima de violência doméstica, lá ela vai ter uma estrutura para direcionar todas as etapas que ela precisa, todos os passos que ela precisa, com psicólogo, com assistente social, a parte jurídica. Então, ela vai receber todo esse apoio para que ela possa caminhar e saber qual a decisão ela vai tomar, o que é melhor para a vida dela. E hoje eu quero fazer uma coisa diferente então. Já que depois desse tempo você conseguiu transformar a sua maior dor na sua maior força, qual que é o recado que você deixa para as mulheres de casa? Mulheres, eu vou falar uma frase, é o meu lema das palestras que eu tenho dado. Permita-se florescer. Permita-se recomeçar, reconstruir, porque você tem o seu valor. E se você conhece alguém que esteja passando por algum tipo de violência, busque os canais, direcione essa mulher para que ela seja acolhida, para que ela seja cuidada e para que ela não perca a sua vida, não perca seus sonhos, porque recomeçar é possível. Elaine, eu quero te agradecer muito hoje por esse bate-papo tão enriquecedor, né? Tão necessário, né? Eu acho que ele vem como uma ferramenta de transformação social na nossa sociedade que é incrível, né? É incrível ver a mulher forte que você se tornou, mesmo ainda que a gente se reconheça frágil, né? Todos nós temos fragilidades, né? Não adianta a gente achar que é um robô ou que é um ser sobrenatural, mas que ainda é uma mulher que é serva de Deus. Muito obrigado por isso. Eu posso deixar também um outro... porque, além das rodas de conversa, quem quiser me contactar, depois pode ser através de vocês, escolas, CRAS, onde precisarem da minha voz. Eu tenho também um projeto social. Claro, pode falar pro pessoal aí, fica à vontade. Aqui com a minha camisa. Dá uma levantadinha só para poder mostrar a camisa aqui pro pessoal. Aqui, pessoal, chama Café com Eles. É o meu projeto voltado para idosos, que também amo, que é todo segundo sábado do mês em um ILPI de Contagem, onde a gente prepara o nosso café em casa, com as coisas que eles gostam, levamos e sentamos com eles, partilhamos daquele momento ali, criando um vínculo com os nossos idosos. Por isso, o nosso Café com Eles. Hoje eu estudo também gerontologia, que é ligado ao envelhecimento humano, e estou estudando também mais, aprofundando mais sobre a violência doméstica, com isso, com as minhas rodas de conversa. Deus me abençoou com um curso na faculdade da UFMG. Eu era doida para fazer esse curso e não tinha conseguido ainda, para saber como acolher essas mulheres vítimas de violência doméstica. E é isso. E aqui, você já está mais que convidada para conhecer também
o nosso projeto, né, da ILPI, que o Projeto de Vida administra ali no Centro de Contagem, né, que hoje a gente atende cerca de 42 idosos, né, numa estrutura muito legal, e eu quero que você vá lá fazer parte, conversar com o pessoal, ter aquele bate-papo que eu sei que você consegue. Com certeza, estarei lá com vocês, Vinícius. E agradeço muito essa oportunidade. Eu sempre quis que a minha voz fosse ouvida. Eu falo que eu quero ser a voz de muitas mulheres que não podem falar. Então, que Deus continue à frente. Eu sempre falo que não sou eu. Que a voz de Deus seja dita através de mim para ajudar vidas. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal de casa, né? Hoje eu tenho um recado diferente para vocês aí que estão do outro lado da telinha, né? Em caso de dúvidas, né? A denúncia é a partir do 190. Só fazer ligação, a polícia vai estar te atendendo, né? Não deixe com que esse velho dilema, né? De marido e mulher, né? Em caso de... Mete a colher. Não viva isso. 180, que é o né, direcionado à mulher também, mas caso não consiga no 180, 190, a guarda municipal também. São várias maneiras, né? Várias maneiras, mas não fique sozinha. É como eu sempre digo, projeto de vida, porque cuidar de pessoas é a nossa missão.